Eu fui para Barcelona, para o IES, porque era mais uma vez o meu pai que me financiava este mestrado, era o último financiamento que ele julgava que me ia fazer, e por razões várias, Barcelona tinha, na altura, e creio que ainda hoje tem, excelentes mestrados em gestão, e era mais próximo de Portugal, e era mais barato do que ir para os Estados Unidos, ou eventualmente para Fontainebleau. Eu acabei por fazer os testes de admissão, os GMTs, etc., e conseguir, com alguma dificuldade, porque o meu inglês não era nada brilhante, acabar por ir para Barcelona. Digamos, era fundamental, porque o MBA que eu decidi fazer era um MBA em inglês, em Espanha, imaginem, e acabei por ir para Barcelona com 21 ou 22 anos, num ato que eu acho que foi um ato absolutamente decisivo da minha vida. Porque foi um ato de libertação, saí de casa dos meus pais aos 22 anos, apesar de com o carro do meu pai, com viagem paga pelo meu pai, com um apartamento que eu acabei por encontrar em Barcelona, pago pelo meu pai durante os 2 anos, e com um curso, um MBA em Barcelona, que na altura não era barato, também pago pelo meu pai. Portanto, foi uma libertação sui generis. Mas não deixou de ser, apesar de tudo, uma espécie de grito do Ipiranga, porque, para alguém que tinha sido sempre educado, com um estudo protetor muito grande, no meio de uma família muito tradicional, sair de casa aos 22 anos, ir para um curso que mal conhecia, para um país que eu só tinha visitado na altura um par de vezes, nunca tinha estado em Barcelona, viver sozinho, tirar um curso em inglês, eu praticamente não sabia falar inglês, não deixava de ser um desafio interessante. Devo-vos confessar, eu estava aqui a ver este folheto que distribuem aqui à porta desta sala, e aqui diz o melhor, suponho que é suposto dizer que isto está escrito de uma forma muito criativa para ninguém conseguir exatamente descodificar, mas suponho que a intenção é o melhor investimento que jamais efetuei. É o MBA executivo, é a proposta ou o claim que se utiliza aqui em grandes paradoras. E eu aquilo que vos posso dizer, com a maior das honestidades e transparências, é que aquela decisão de fazer aquele MBA não foi uma decisão às cegas, porque tinha tido alguns indícios, que provavelmente era na vida das empresas, que eu me sentia melhor e que eu queria fazer e construir a minha vida. Foi seguramente o melhor investimento que o meu pai fez por mim na altura e que eu fiz do ponto de vista pessoal. Por um conjunto de razões. Em primeiro lugar, foi um MBA full-time. Eu nunca tinha tido experiência nenhuma profissional. Portanto, saí do curso de Economia da Universidade Católica com 22 anos e fui fazer o MBA de imediato. Foi um MBA de 2 anos e foi um investimento importante por vários motivos. Em primeiro lugar, porque foi fazendo esse MBA que eu me convenci verdadeiramente que a minha vida iam ser as empresas. Por várias razões de que já explicarei a seguir. Todo o MBA, e suponho que aqui, pelo que eu pude perceber das conversas que já fui tendo com o professor Daniel Bessa, o método é muito semelhante. Todo o MBA do IES, em Barcelona, era construído na base dos casos. Portanto, não havia livros. Eu, quando estava na universidade, na Católica, todos os anos, no princípio do ano, comprava uma série de livros, estudava os livros, às vezes nem sequer ia às aulas, e com base na formação que alguns professores davam e na leitura dos livros e nas cábulas que fazíamos, acabávamos por, com maior ou menor mérito, fazer o curso de Economia. Ali, realmente, eu fui sujeito a uma experiência que era completamente nova, hoje em dia, felizmente, bastante mais massificada, que é, sem praticamente haver livros nenhuns a que nos agarrar, deram 2 ou 3 livros para o MBA inteiro, e unicamente expondo-nos a um conjunto de casos que todos os dias tínhamos que preparar em casa, nós éramos sujeitos, eram 3 casos por dia, em inglês, casos com 10, 20, 30 páginas cada um deles, nas mais diversas áreas, desde as áreas mais quantitativas às áreas menos quantitativas, sejam elas de estratégia, de marketing, ou de comportamento, de organização, seja o que for, nós tínhamos que aprender pelo método dos casos. E isso foi uma experiência extraordinária. Em primeiro lugar, porque rompeu com todos os esquemas mentais
que eu tinha relativamente à educação que eu próprio na altura tinha recebido em Portugal, onde basicamente a voz do professor e aquilo que vinha no livro era aquilo que era fundamental: estudar ou decorar para se ter uma boa nota. Foi muito nessa base que eu fui fazendo a minha educação, na altura, em Portugal. E depois, porque também praticamente não havia exames naquele MBA que eu na altura fiz. Havia uns testes, normalmente no final de cada cadeira, ao fim de 3 meses, ao final de cada trimestre, mas o principal aferidor da avaliação das pessoas era a forma como discutiam nas aulas. Era a forma como participavam e discutiam nas aulas. Isso era 70% ou 80% da avaliação que os professores faziam no final de cada trimestre. Isso realmente obrigou-me a sair da caixa, não é? Porque quem não falasse nas aulas, havia um sistema de classificações A, B, C, tinha C. Isto é, não passava. Não tinha aprovação nessa frequência. E isso obrigava depois todas as pessoas que estavam nesse curso, a minha aula era composta por 30 ou 40 pessoas, a interagirem na procura de um conjunto de soluções e na resolução do caso, sendo que cada caso tinha às vezes soluções que eram completamente diversas, de pessoas para pessoas e de grupos para grupos. Portanto, uma pessoa também aprendia, através desse sistema, que não existem necessariamente soluções perfeitas para os problemas com que temos que lidar no dia-a-dia das empresas. E, portanto, esse MBA, por um conjunto de razões, por ser em Barcelona e me ter obrigado a sair da casca, a sair de casa, por ser um MBA completamente orientado para uma cultura de discussão de casos, portanto, ser muito prático, muito concreto, obrigar as pessoas a exporem as suas ideias, a saberem vender as suas ideias e a interagirem com as outras pessoas, mudou radicalmente a minha forma de conceber e entender aquilo que era a educação mais académica, mais doutoral, mais do professor para o aluno, ou do livro para o aluno, que eu tinha recebido no curso de Economia ATI, e constituiu uma experiência muito grande, que eu recomendo vividamente, e pelos vistos também é seguida aqui na Escola de São do Porto, porque ser submetido ao estudo, e à leitura e ao estudo de 3 casos por dia, durante 2 anos, e ter que discutir cada um desses casos no dia a seguir com um grupo de 30 pessoas, isto obriga a que, mesmo miúdos como eu era na altura, com 22, 21, 23 anos, a maioria das pessoas era um bocadinho mais velha do que eu, fossem sujeitos a um conjunto de anos de experiência absolutamente tremendo, de tal forma que aquilo que me acontece, ou me aconteceu depois, na vida prática, quando fui chamado a tomar muitas decisões, é que mesmo não tendo eu tido nenhuma experiência prévia antes de começar, obviamente, a minha vida profissional, eu muitas vezes sentia que algumas das circunstâncias pessoais, casos humanos, gente que era preciso promover, despedir, decisões importantes com que éramos confrontados todos os dias, era como se de alguma forma aqueles 400 ou 500 ou 600 casos que eu tive que estudar e discutir ao longo daqueles 2 anos me servissem como uma espécie de experiência acumulada, uma espécie de intuição, que no fundo não era exatamente intuição, que me ajudava a tomar e a encaminhar muitas vezes algumas decisões que eu tomava. Depois, outro aspecto muito importante desse MBA é que era um sistema de competição muito duro. Foi-nos dito, logo no princípio, quando entramos, que 20% das pessoas que estavam naquele MBA não iam acabar o MBA. O que eu achei uma violência, porque se todas as pessoas tivessem 10, que era aquilo que era necessário para fazer qualquer curso na altura, em Portugal, passavam, tinham uma aprovação. Mas não, aquilo que se pretendia transmitir às pessoas, num ambiente de trabalho, que era um ambiente de participação e de trabalho em grupo,